Glória a Deus, graças a Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Amém, meus irmãos? Irmãos, vou contar uma experiência rápida da época em que meu filho teve algumas experiências com o inimigo da nossa alma. Amém? Foram grandes as experiências que meus filhos teve, irmão. E eu vou contar algumas. Amém? Eu tenho um filho que hoje ele está desviado. Ele chama Pedro. Deus chamou muito ele, irmão. Muito, mas muito mesmo. E ele, com o tempo, ele foi esfriando. Tinha uma época que ele estava tendo tanta visão que eu estava me sentindo um Eli perto dele, que eu estava até falando com ele e Deus não estava falando muito comigo. Aí eu estava me sentindo um Eli. E eu chegar perto dele e falava assim, ó, se Deus der alguma visão comigo aí, você me fala, porque nós temos as nossas falhas, né, irmão? Aqueles pecadinhos que só nós e Deus sabe. E eu estava muito preocupado com a minha salvação nesta época, porque eu estava muito fraco, estava orando pouco. O orar pouco para mim, irmão, é 1 hora, 2 horas, isso para mim é orar pouco. Amém, irmão? Não estou me exaltando, não. Mas eu estava muito fraco, 40 minutos, 50 minutos, eu tinha caído muito na oração. E eu já não estava tendo mais visão, mais sonho, mais nada. E eu não tinha assim dedicando mais tempo para Deus. Eu tinha largado a obra de Deus. O que é largar a obra de Deus, irmão? Não é deixar de ir na igreja. Largar a obra de Deus não é deixar de ir no culto, não é deixar de tomar ceia. Largar a obra de Deus é largar de fazer a obra aí no mundo. Ir nas penitenciárias, ir nas cadeias, pregar o evangelho, sempre colocar um panfletinho no bolso para evangelizar. Isso é fazer a obra de Deus. Visitas nos lares, sabe que alguém está doente, vai visitar. Alguém está precisando de uma visita, uma oração que você vai. Amém, irmão? Obras sociais, isto é a obra de Deus. Amém? E eu tinha largado obras sociais sem filmar, viu, irmão? Sem filmar. Então meus filhos começaram a ter muita visão. Teve uma época que meu filho teve uma visão com a morte. Eu lembro que eu estava dormindo, ele tá, pai me chamando, Eu tinha orado, mas fui dormir, né? Orado pouco. Aí ele falou, pai, eu vi o diabo. Aí eu falei, como é que é esse diabo que você viu? Ele falou, tinha um manto preto. O rosto dele era de caveira, pai. Aí eu falei, sim, meu filho. Ele falou assim, ele tinha os olhos como fogo, pai. Era como fogo, eu tô com muito medo, pai. Aí, meu filho, não fica com medo nele. Pai, eu quero dormir com o senhor, pai. Ele estava parado no meu quarto, pai. Aí eu falei, não, meu filho, não precisa ter medo, não. Aí na hora que ele chegou pra mim e falou isso aqui, eu vi quem era. Ele falou, senhor pai, uma das coisas que eu reparei é que ele tinha uma faca torta na mão. Ele tinha uma faca torta. Aí eu vi que a morte tinha chegado enquanto eu estava dormindo sem orar. Por isso que o crente não pode largar uma vida de oração. A morte estava rondando minha casa. Todo mundo fala assim, onde mora o diabo? Não é no inferno, irmão. Ao derredor de cada crente tem um demônio. Você vê como tem milhares, milhões de demônios nessa terra. No globo terrestre há mais de 6 bilhões de pessoas. Então é certo que só na terra tem mais de 6 bilhões de demônios. Fora os que estão no inferno lá atormentando as almas. E o crente larga uma vida de oração e jejum. E fora isso aí, irmão, toda hora ele falava que chegava o demônio rindo no quarto dele, igual acontecia comigo. Eu acredito, eu crio, irmão, não é porque é meu filho, não, porque eu passei por essas experiências. Quantas vezes o diabo chegou do lado da minha cama rindo, zombando? Quantas vezes, irmão? Tá aí nos vídeos que eu postei, experiências com o inimigo da nossa alma. Quantas vezes quando eu larguei macumba, o diabo veio me matar, irmão? Irmão, o diabo é mais real que essa imagem que você está vendo, irmão santo. Por isso que todo pai e mãe não pode largar uma vida de oração e jejum. Não pode, mano. Irmão, quase todos os meus filhos, o diabo ia importunar eles quando eu estava fraco na oração. Agora, quando eu estava orando muito, que eu estava uma tocha humana, que eu orava em espírito de oração, ficava em espírito de oração dentro do ônibus, andava na rua em espírito de oração, e ficava orando pelas madrugadas, passando as noites até o galo cantar, o diabo corria na minha casa, irmão. Então o diabo, irmão, ele não tem medo de um míssil Scud. O diabo, ele não tem medo de uma metralhadora, de uma K-44, de uma .40. O diabo tem medo de um joelho que dobra.
Amém? O diabo tem medo de um homem de oração e de uma mulher de oração. O diabo não tem medo, irmão. Você falar que vai chamar um delegado, que vai chamar o exército do Bin Laden, o exército dos Estados Unidos. Não, o diabo é espírito, irmão. O diabo é espírito. Para vencer o diabo é só em jejum e oração. Por isso que a Bíblia fala, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades do ar. Agora, por que os crentes emprestam o corpo pro diabo, os crentes que estão mais fracos? Porque não ora e não jejua. Aí empresta a língua pro diabo, empresta o ouvido pro diabo, empresta o olhinho pro diabo, empresta o pé pro diabo, empresta tudo, empresta a mão pro diabo. Empresta a língua pro diabo, empresta o ouvido pro diabo, é mesmo? É mesmo? Porque ora pouco e jejua pouco. Amém, meus irmãos? Mas meus filhos tiveram muita experiência, irmão, nessa área. Eu louvo a Deus, porque Deus, ele falava não só comigo, mas com meus filhos. Até hoje fala comigo e com meus filhos. Tem vezes que eu tô com umas coisinhas que só eu e Deus sabe. O meu filho fala assim, eu tive uma visão com o Senhor, eu já enviei bomba. Amém, meus irmãos? Compartilhar essa experiência com vocês. Vou postar mais vídeo, mais estudos aí, em nome de Jesus.